Lá então, Caião? Vamos. Depressão, vivendo por viver. Né? Depressão, a pessoa tem que ver se a causa da depressão tem alguma origem orgânica. Não havendo origem orgânica, mas a primeira coisa é ver. Às vezes a depressão tem uma origem orgânica, um desequilíbrio químico, ou algum tipo de anomalia neural que se instalou. Algumas outras vezes é fruto de um trauma. Mas seja como for, seja ela oriunda de uma desordem química, ou seja ela fruto de uma tristeza, de um trauma, de um choque, portanto, tendo conturbado a sua alma, e a conturbação da sua alma se tornou crônica, e a cronificação do seu estado de conturbação alterou seu cérebro, alterou a sua química, e aí criou um pacote depressivo, seja como for, você pode decidir que vai sair disso hoje, porque uma das coisas mais horríveis da depressão é que a maioria das pessoas ficam deprimidas pela tristeza da depressão e entram naquele ciclo que o Salmo descreve como sendo o beber das próprias lágrimas. É quando você se alimenta da sua dor. Você chora e você bebe as lágrimas. Você se amargura com as suas lágrimas e se auto-vitima, sofre pela sua tristeza, pelo seu estado depressivo. Por tal estado depressivo você se deprime, deprime-se por estar também deprimido, chora as lágrimas da depressão e as bebe e alimenta um ciclo infindo. Então, do ponto de vista objetivo, a primeira coisa é verificar se tem uma alteração química. Se tiver, algumas medicações são úteis só para te dar uma estabilizada. O resto é mudar a atitude interior, que é uma decisão do coração. A pergunta é, por que você está deprimido ou deprimida? Quando isto começou? Foi a partir de quê? Foi um desenvolvimento? Foi falta de atenção, de carinho? Foi falta de afirmação na infância? Foi, ao contrário disso, retiradas frequentes de tapete? Foi a rejeição que você sofreu? Foi indiferença? Ou foi um trauma? Ou foram vários? Você tem que entender o curso da sua história, como aquela mulher que vinha sofrendo há 12 anos. Ela sabia o histórico dela e sabia que por aquele histórico ela tinha chegado num point of no return. Ou era ali mesmo. Mas primeiro veja qual a causa da sua própria depressão. E a trate, porque a causa pode estar mais próxima da sua boca e do seu coração como solução do que você entende e do que você aceita. Olha, gente, depressão é para ser levada a sério, mesmo. Mas de cada 10 deprimidos que eu atendo, eu lhes diria, sem medo de errar, que 7 deles estão deprimidos pela depressão. Eles já estavam num estado de fragilidade, de autoimagem baixa, de tristezas crescentes, aí tiveram alguns desapontamentos, é um namoro, é um relacionamento, é um casamento, ou é um desprezo familiar, que é introjetado naquele caldo de tristeza e dá uma densidade enorme, o indivíduo se auto-vitima, fica com pena de si mesmo, e quando a pena de si mesmo, a autocomiseração, a auto-vitimização tomam conta do coração dele, aí ele fica deprimido de si mesmo. Ele é a causa da sua própria depressão. Ele se deprime por ser quem é, ele se deprime por sentir o que sente, ele se deprime por ser filho de quem é, se deprime por ter casado com quem casou, se deprime por trabalhar onde trabalhou, se deprime por ser chamado de chato ou de triste, se deprime pelas suas próprias tristezas de depressão. Ou seja, em cada 10 eu vejo 7 ficaram viciados na própria depressão como tema da sua vida e se auto-vitimaram e entronizaram a depressão como um culto
macabro na alma. Isso não é uma hipersimplificação, não, eu estou falando honestamente. Para cada 10 deprimidos, eu vejo 3 sofrendo de uma coisa que precisa ser tratada de maneira urgente, inicialmente com intervenção médica, em segundo lugar com assistência para tirar o indivíduo daquela situação. A maioria das vezes, todavia, eu vejo que foram processos diminutos, que foram gerando autovitimização. E aí qualquer coisa, em qualquer momento, quando a autovitimização está instalada, qualquer que seja o trauma ou o desapontamento, iniciará esse ciclo de depressão pela depressão, tristeza pela tristeza e o estado crônico. Quando é assim, você tem que entender. E a minha oração é para que a luz do Espírito ajude você a se enxergar e a ver que você se tornou o agente depressivo de você mesmo. Você é a sua depressão, você é a causa da sua tristeza, você morre de pena de você mesmo, você se sente um coitadinho, uma coitadinha, você lamenta pela sua própria existência, e não há ninguém que se entregue a um estado mental de autovitimização, de lamúria, de tristeza de ser quem é, que não se deprima de si mesmo e não torne a depressão algo que se estriba na sua própria interpretação do seu próprio ser. Você se interpreta depressivamente. Como é que você, se interpretando depressivamente, não quer ser depressivo? Agora, por que você se interpreta depressivamente? Por quê? Porque, na realidade, o único poder capaz de nos fazer vencer rejeição de pai, de mãe, abandono de mulher, de marido, indiferença de filhos, doença, desemprego, morte de parentes, luto, covardias. O único poder capaz de resistir a isso na gente, sem fazer de você um bruto, um guerrilheiro bruto, mas mantendo você humano, doce, generoso, bonito, belo, esperançoso, vitorioso. O único poder capaz de vencer isso é o que você não quis chamar para dentro de você até hoje. Aí entregue a esse mundo onde a iniquidade aumenta, o amor esfria, os pais são cada dia menos afetuosos, os filhos cada vez mais inafetivos, a parentela cada vez mais distante, os amigos cada vez mais de curtições de Facebook ou circunstancialidades de night. A vida sem nenhum propósito, os namoros são descartáveis, os noivados são apenas legalizações familiares para que a menina vá morar na casa do namorado ou o namorado na casa dela, mas eles não têm muita certeza do que querem mesmo, nem do que sentem um pelo outro. E o trabalho é para ganhar dinheiro, não é por nenhuma alegria nem realização na vida. Aí a existência começa a dar petelecos no indivíduo. E ele, nesse estado, tudo o torna absolutamente esponjoso para receber. Toda rejeição prega nele, todo desprezo ofende, todo e qualquer não reconhecimento humilha. Ele é tão carente de ser afirmado que, se uma pessoa que o tratava bem morre ou viaja, ele se arrebenta. Pessoa assim não pode nem ter um amigo que mude de casa e vá para outro país, porque ela não sabe, ou ele não sabe mais como continuar, de tão dependentes que ficaram daquilo ali, porque lhes falta o essencial. Sem esse essencial, a vida é depressão. Quando não é depressão, é fuga, é anestesiamento. A gente vai sempre se anestesiando para não ir sentindo, ou vai bloqueando para não ir percebendo. Porque só quem aguenta o solavanco e continua mais do que vencedor, sem negar nada,
Se é tristeza, é tristeza. Se foi abandonado, foi abandonado. Não tem que negar nada, nem bloquear nada. Está desempregado, mas tem algo maior. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se essa convicção não estiver aqui dentro de mim, eu estou danado.